com grande prazer que a representação do grupo parlamentar se inicia um conjunto de audições que vamos fazer em relação à participação de Portugal na União Europeia em relação ao Tratado Reformador. A nossa participação na União Europeia, todo o processo europeu, não é um processo instantâneo, é um processo que exige e deve ter reflexão, e por isso mesmo o grupo parlamentar do CDS entendeu ouvir personalidades da nossa sociedade, personalidades com diferentes características, mas fundamentalmente personalidades que nos vêm dar aquilo que é a sua visão sobre todo este fenómeno e nos vem, por assim dizer, a todos nós, e vejo aqui com muita satisfação a participação dos deputados do grupo parlamentar, aquela que é a sua forma de ver o futuro da União Europeia. É preciso ter atenção que neste preciso momento o centro da discussão europeia se fará naturalmente no Parlamento. Há uma decisão muito importante que vai ser tomada quanto à forma de ratificação do Tratado Reformador, seja ela por via parlamentar, seja ela por via de referendo, terá sempre que passar por uma decisão do Parlamento e, portanto, eu queria salientar-vos a satisfação que tenho neste momento, a satisfação em relação ao modo como os partidos devem funcionar, ao modo como o grupo parlamentar do CDS, neste caso específico, está a funcionar e, sobretudo, ao facto de podermos ter, já hoje e durante as próximas semanas, o conjunto de personalidades que convidamos e que aceitaram este nosso desafio. Eu iria começar da direita para a esquerda, de acordo com a mesa e com o meu posicionamento, e, portanto, começaria por agradecer dar a palavra ao Dr. Rui Ramos. A União Europeia, enquanto organização de Estados, tem um problema, e esse problema não é o da democracia, é o da direção. A 27, esse problema agravou-se, precisa de ser resolvido, e o Tratado Reformador resolve isso mais ou menos. Eu digo mais ou menos, desculpem a expressão popular, mas é uma forma de colocar a questão. O problema do chamado Tratado Reformador foi que, inicialmente, quando da sua fase dita constitucional, quis resolver o problema da direção da União Europeia, legislando sobre um suposto problema da democracia. E isto levou a que, em termos do texto desse tratado anterior, ou da sua fase anterior, da sua fase constitucional, surgisse como uma espécie de um prolegómeno, ou quase como uma inauguração de um Estado. E a humilhação dessa iniciativa, dessa tentativa de transformar, de resolver o problema da direção da União Europeia, inventando um problema da democracia na Europa, essa rejeição que essa maneira de tentar resolver esse problema sofreu nos referendos de 2005 na França e na Holanda foi de saudade, foi um bom momento, foi um momento saudável de recusar esse processo que estava a ser iniciado e que era um processo extraordinariamente enganador. A questão da direção da União Europeia tem de ser resolvida por negociação entre os Estados, de acordo com as velhas regras do equilíbrio europeu, que o Ortega y Gasset dizia ser, e cito, o autêntico governo da Europa. O equilíbrio europeu é o autêntico governo da Europa, o equilíbrio entre os Estados europeus. Os eurocéticos têm por hábito atribuir à União Europeia os defeitos de democracia interna e as capacidades das classes políticas dos diferentes Estados europeus. E os europeístas têm por hábito julgar que esses problemas podem ser resolvidos ao nível da Europa. Preciso dizer que nem os europeístas nem os eurocéticos têm razão. A maior parte daquilo que se diz são os problemas, muitos dos problemas, ou uma grande parte dos problemas mais graves que são atribuídos à Europa, à União Europeia, são problemas dos Estados europeus, como é o caso das chamadas reformas, que são de facto a reformulação do modelo social europeu. Há questões que é ao nível da União Europeia que podem ser mais discutidas de maneira mais eficaz e eficiente, como todas aquelas que têm a ver com, por exemplo, o ambiente ou a energia. Há também todo um processo, que é o processo de uniformização civilizacional da Europa, que é um processo que existiu muito antes da União Europeia.
que tem a ver com a maneira como as elites europeias, num continente em que sempre houve imensos contactos, circulação de ideias e circulação de pessoas, acabaram por adotar os diferentes Estados onde exerciam a soberania, acabaram por adotar instituições e valores semelhantes. Isso existiu antes da União Europeia. Existiu enquanto existiam conflitos e guerras, isto é, esta uniformização nunca dispensou os confrontos militares e nunca apagará, obviamente, a pluralidade europeia. Aliás, cito mais uma vez Ortega y Gasset, ele chamava a atenção no prefácio que escreveu para os franceses, para os seus leitores franceses, na Revolta das Massas. Ele diz que cada novo princípio uniformizador na Europa fertilizou sempre a diversificação. A ideia cristã produziu as igrejas nacionais. A recuperação, no fim da Idade Média, da ideia do Imperium Romano produziu a diversidade dos Estados. O renascimento do saber antigo produziu as literaturas nacionais. E até a ideia de que a Europa precisava, os povos europeus precisavam ter uma Constituição igual, uma ideia do século XVIII, produziu as nacionalidades, produziu os Estados nacionais. Isto é, esta civilização europeia, quanto mais se uniformizou, mais plural foi, mais diversificada foi. E por isso, aquilo que eu creio que convém à Europa e convém a Portugal dentro da Europa é aquilo que Ortega y Gasset chamava uma boa homogeneidade. E a boa homogeneidade é feita pela comunhão de unidades diferenciadas e independentes. Ele dava como exemplo uma imagem engraçada, que é a das muitas abelhas num só voo. E é estas muitas abelhas num só voo que a União Europeia pode ser. Que a União Europeia deve ser. Os Estados nacionais precisam da União Europeia para serem viáveis e para enquadrarem de alguma forma este processo civilizacional, mas isso não dispensa o trabalho político que é necessário fazer dentro de cada Estado, porque só aí há legitimidade em termos democráticos para conseguir enfrentar problemas difíceis, problemas muito complicados que os Estados europeus têm neste momento, as sociedades europeias têm neste momento, e são esses problemas que têm de ser resolvidos a nível do Estado e que nunca poderão ser resolvidos em nome dos Estados por uma qualquer entidade supranacional que obviamente não irá ser criada com um referendo ou com a falta de um referendo num país. Eu dir-me-ão, enfim, como é que se situará, agora numa declaração pessoal, como é que se situará em relação ao processo europeu. Não sou um europeísta, não sou um eurocético, sou, digamos, um europeísta cético, que eu acho que é a melhor maneira de olhar para a Europa. Obrigado.